Dizer sobre esse tema é desafiador, pois quando nós dizemos que a mudança começa em você, é uma responsabilidade no qual nós assumimos pelo fato da nossa vida, né? Na nossa vida, a gente acontece várias situações difíceis. E o que que a gente quer? Qual que é o nosso mecanismo de defesa? A gente achar um responsável por aquele fato que está acontecendo na nossa vida, né? Ah, eu tô assim é por causa do meu trabalho, ah, eu tô assim por causa do meu marido, ah, eu tô assim por causa dos meus filhos, ah, eu tô assim. E assim a gente vai encontrando várias desculpas. E a gente não vai assumindo a responsabilidade, a gente não vai tomando as rédeas da nossa vida. Então, aqui nesse livro, nesse capítulo, já nos diz que andamos em uma via de mão dupla. E tudo que vai volta. Então, tudo que nós vamos fazendo, tudo que nós vamos plantando, tudo que nós vamos agindo, de alguma forma vai voltar para nós. Vamos pensar assim nas escolhas. Quantas escolhas às vezes a gente faz na nossa vida e que passa um tempo a gente arrepende, fala, poxa, por que eu não pensei nisso melhor? Mas tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma vai voltar. Se a escolha não foi tão assertiva, eu não pensei tanto, ou talvez agir pelo calor da emoção, ela vai voltar, seja distorcida ou não. Vai depender de como foi essa minha escolha. Mas o que é importante nisso é a gente pensar quando eu vou fazer alguma escolha. Eu faço com base em quê e quem? Porque às vezes nós corremos o risco de quê? De querermos fazer as coisas somente para agradar o outro, né? E quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa simples porque você teve medo da opinião ou da reação do outro? E isso a gente precisa refletir muito sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, se a gente tem preocupado de fato com aquilo que o outro vai pensar, com aquilo que, por exemplo, a sociedade ela nos cobra, né? Se a mulher ela não trabalha fora, a sociedade nos cobra, ah, você não faz nada. Será que de fato a mulher não faz nada? Mas por exemplo, assumir uma realidade que não cabe dentro da minha vida, não cabe dentro daquilo que eu escolho, no intuito de agradar aquilo que os outros pensam, eu deixo de viver. Então eu vivo o quê? Passivo no mundo. Eu vivo conforme que o outro quer que eu viva. Eu não vivo sobre a minha escolha. Eu não sou ativo nesse mundo. E o não ser ativo nesse mundo, eu sempre vou estar nesse lugar achando o culpado. E eu não vou viver feliz. Porque eu sempre vou me cobrar por não fazer de fato aquilo que eu gostaria, né? E aí, ela se descorrendo nesse livro aqui, ela vai falando. É impossível ganhar sem lutar, vencer uma corrida sem correr, ser amado sem amar, ensinar sem aprender. E se você não acreditar em si mesmo, dificilmente lutará para ganhar. Então pensa aí, se a gente for participar de uma corrida e a gente quer ganhar essa corrida, tem jeito de ganhar sem correr? Não tem jeito. Então, tudo que nós vamos fazendo na nossa vida, a gente precisa passar pelo quê? Pelo processo. Mas antes disso, nós precisamos reconhecer qual é o nosso lugar no mundo. Às vezes, nós estamos sobrevivendo nesse mundo. Nós não sabemos quem nós somos, o que nos faz feliz. Você sabe quem você é? A gente já pôde falar um pouquinho nesse tema da semana passada. O que que eu gosto de fazer? Muitos às vezes não encontram respostas ou até sabem dizer de há anos atrás eu gostava de fazer determinada coisa. Mas o hoje eu já me perdi. O que, que eu gosto de fazer? O que me faz feliz? Do que eu não gosto? São perguntas que vai nos norteando no hoje, no agora.
Qual que é o meu objetivo profissional e pessoal? Você sabe? Nós viramos um ano aí. Você já sabe qual que é o seu objetivo? Quais são as minhas maiores qualidades? Quais os principais pontos que ainda preciso melhorar? Gente, isso daqui, depois eu vou colocar lá no nosso grupo, para que vocês possam pensar e refletir e olhar para si mesmo. Para quê? Para que nós reconhecemos o nosso caminho, que a única coisa que vai nos restar diante disso, o que, que é? É enfrentar os desafios, né? Depois que eu reconheço sobre a minha vida, sobre a minha história, não me resta outra coisa a não ser enfrentar. E às vezes esse enfrentar, ele vem carregado de quê? De medos, vem carregado de angústia, de dúvidas. E às vezes eu vou até procrastinando essa mudança. Nossa, eu preciso mudar minha vida, mas deixa para depois, agora eu não tenho tempo. E às vezes a gente acaba desistindo. Aquelas carregadas de pensamentos negativos. Será que vai dar certo? Ah, para fulano não deu certo. Ah, na minha família, se eu tento fazer alguma coisa assim, dá errado. Crenças destrutivas sobre você mesmo e sobre sua vida. Tem gente que olha para si e fala: "Ah, eu não sou ninguém na vida, eu não vou dar nada na vida". E às vezes são crenças que vêm lá da infância, no qual quando às vezes o pai fala: "Se você não fizer determinada coisa, você não vai ser ninguém na vida". Às vezes nós somos impostos com realidades e palavras de maldição também. E a gente precisa olhar para a gente e reconhecer de fato quais são as qualidades. Aí volta lá naquelas perguntas. Quais são os meus objetivos e quais passos eu preciso dar? Uma das tarefas que eu coloquei lá no grupo, quem teve a oportunidade de tirar um tempinho para si e refletir sobre isso, era definirmos uma meta e nessa meta a gente definir os passos, que sejam 5 passos, para eu alcançar essa meta. Isso é pensar nesse processo. Não vai adiantar eu parar, olhar pelaquela minha meta, não conseguir alcançar, seja por crenças, seja por pensamentos negativos e ficar reclamando. Porque quando eu reclamo, tem até uma frase que diz, né? A murmuração é o louvor do demônio. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu atraio sobre mim coisas negativas, o dia fica pesado. Vocês já ficaram com uma pessoa perto de vocês que fica o tempo todo reclamando? Dá uma sensação de um ambiente pesado, parece mesmo que a gente fica cansado, parece que suga as energias da gente, de fato é. Então, ficar no lugar de reclamação, murmuração pela minha vida, não vai resolver. Então, eu preciso, de fato, fazer uma escolha. Quando eu digo a mudança começa em você, é você fazer a escolha. Ou eu entrego para a dor, seja física, emocional, ou eu resolvo cuidar da minha mente ou reverter a situação. Então, entenda, a nossa vida ela tem 2 caminhos. Assim como a palavra de Deus também, ela nos dá 2 caminhos, né? Ou você trilha pelo caminho da santidade, ou você não trilha pelo caminho da santidade. Qual resultado você vai ter? Nós temos um resultado no final desses 2 caminhos, não é? Um eu vou alcançar o céu, o outro o inferno. Agora, se quem vai para o céu ou para o inferno é Deus, é culpa de Deus? Não, é nossa, pelas nossas escolhas. Então, se eu vivo um caminho difícil, mas eu decido viver esse caminho trilhando passos para que eu esteja bem naquela realidade no qual eu estou, eu vou conquistar coisas boas, é possível. Às vezes a pessoa vai falar assim, Pauline, mas eu vivo no caos, você não tem ideia como que é a minha vida. É impossível ser feliz nesse lugar. É, porque você só está encontrando culpado. Você só está olhando para aquele que te fere. Mas quando você olha para você e você encontra esse caminho, o que, que eu posso fazer para mim? Eu começo a olhar para mim, porque até o escutar o outro que fala tanto no nosso ouvido durante o dia, é escolha nossa internalizar aquilo que o outro fala ou não. Até isso é importante. Mas eu preciso reconhecer esse meu lugar no mundo. E qual escolha?
Aqui uma frase ela coloca que nunca esqueça que a sua vida é um milagre e as suas superações o tornam único. Nós precisamos trilhar por esse caminho. E um ponto importante que ela coloca, ela diz assim, ó, outro ponto importante é que viver está muito conectado com o caminho que você percorrer. Todos passamos por diversos caminhos na vida, o tempo todo. Todos querem chegar a uma direção. E aí ela nos fala que quando nós somos crianças, nós queremos andar, não é? E ali a gente vai passando por todo o processo. Eu estou aqui com a Maria Vitória, né, que passou recentemente pelo processo de andar. Então a gente vai ajudando eles o tempo todo. O corpinho deles, coloca eles de pé, segura, dá a mão. E ali eles conseguem andar. E quando nós chegamos na fase adulta, nós precisamos focar na direção daquilo que queremos aprender. Pois onde você coloca o seu foco determina a sua vida. Então agora nós já sabemos andar. E a gente precisa saber qual o foco, para onde eu quero chegar. Porque aonde eu coloco a minha energia vai determinar a minha vida. Aonde eu colocar toda essa energia que eu como, que eu durmo, que eu fico feliz, que eu faço as coisas para mim, onde eu coloco essa energia, é ali que ela vai. Se eu coloco a minha energia no sofrimento, na tristeza, na mágoa, naquilo que o outro fez comigo, a minha energia vai ficar ali. E eu vou conseguir mudar alguma coisa? Não. Quando eu coloquei o tema, eu fiquei pensando qual figura colocar. E eu lembrei da borboleta, porque a borboleta ela passa pelo processo, né? A gente sabe da metamorfose da borboleta, e essa metamorfose, ela nos faz alcançar o quê? Quando você olha uma borboleta já, ela nos transmite o quê? Vamos dizer algumas características dela. Borboleta, ela é leve. Ela transmite essa leveza. A borboleta transmite a beleza. Não é assim? E aí, se a gente parar e pensar na nossa vida, será que a minha vida tem transmitido de fato beleza? Quando eu olho para a minha vida, ou quando as pessoas olham para a minha vida e falam assim, poxa, a vida de fulano não é vida de rede social, não, gente. Pelo amor de Deus, rede social é mentira. Muita coisa ali é mentira. Mas quando eu olho para de fato para a vida do outro que está ali no meu dia a dia e falo, olha, como é belo aquela realidade. Ou quando eu olho para minha vida e falo, nossa, hoje eu consigo ter leveza. É porque eu preciso passar por esse processo. Eu preciso reconhecer que a mudança precisa acontecer através de mim, do meu olhar, das minhas escolhas. Se a gente pegar uma borboleta ainda no casulo e abrir, ajudá-la a sair daquele casulo, ela vai sair. Mas a natureza ela é perfeita. Se eu ajudo aquela borboleta, as asas delas vão ficar enfraquecidas. Ela não vai ter esse belo voo, ou umas vai até morrer. Se uma semente está germinando e eu vou ali, ajudo ela, eu vou e abro, ajudo ela no processo, ela não vai ter a força necessária. E às vezes a gente fica colocando as nossas desculpas no outro. Eu só vou mudar se o meu marido mudar. Eu só vou rezar se o meu marido rezar. Eu só vou à missa se o meu marido for à missa. Eu só vou ser feliz se o meu marido mudar. Eu só vou ser feliz se o meu filho mudar de vida. Porque enquanto ele estiver nas drogas, enquanto ele estiver nessa realidade, eu não vou ser feliz. E aí a gente vai se perdendo no meio de tanta coisa, de tanta realidade que nós vamos vivendo, a gente vai perdendo de quem nós somos, é o que eu dizia semana passada. Aonde eu me encontro nesse lugar? Quem sou eu nesse lugar? E a gente precisa, assim, muitas das vezes separar o que é do outro, o que é meu. E às vezes nós queremos também
ajudar o outro na dificuldade. É fato que a gente precisa ajudar o outro? Sim, mas naquilo que exige uma ação minha. Mas às vezes é responsabilidade do outro viver aquilo e eu quero fazer por ele. Porque eu não quero que o outro sofra. Mas não também, ele também precisa passar pelo processo. E eu também assumo o lugar do outro. E aí, qual que é o problema? Eu deixo de viver a minha vida. Eu passo a viver a vida do outro. Então, às vezes é necessário. Ah, o outro está passando pelo sofrimento. Qual ação específica eu tenho para aquela pessoa? Eu posso rezar por aquela pessoa. Ou se a pessoa pediu para eu fazer determinada coisa, eu posso fazer. Mas às vezes a gente fica tão focado no outro, tão preocupado, às vezes o outro nem te ligou. Eu fico pensando aqui quando eu faço os meus atendimentos. Imagina, a cada paciente que eu atendo, eu for todos os dias ligar para eles e saber, e aí, como que tá tal coisa? A Pauline vai conseguir viver a vida dela? Não, porque eu estou vivendo a vida do outro. E aquilo que o outro vive, ele precisa passar por aquilo, senão ele não vai aprender. É o ser responsável. E às vezes nós estamos fugindo dessa responsabilidade. Então, olha, eu digo, reforço, tudo o que você faz hoje é escolha sua. Você decide seguir ou não um sonho. Decide seguir ou não o medo. Você decide seguir em direção ao conforto ou sair da zona dela. Seguir os padrões da família ou construir novos padrões. Você decide ser a melhor versão ou viver expelindo mensagem com o seu pior lado. A gente precisa conhecer tanto a nossa doutrina da Igreja Católica, quanto de fato a nossa vida, para também nos ajudar a fazer algumas escolhas. Que ponto eu quero tocar aqui? Num ponto até sensível. Vamos pensar numa mulher, não sei se tem alguém aqui, mas vamos pensar numa mulher que vive uma vida de agressões. O marido bate nela todos os dias, ou que seja questões psicológicas, pressões psicológicas, no qual esbarra numa realidade que a pessoa ela tá morrendo mesmo aos poucos. E quando eu conheço a doutrina da Igreja Católica, ela é sábia nisso. Eu preciso continuar vivendo dentro de uma relação dessa? Ou quais caminhos eu preciso trilhar? A igreja ela nos fala quais caminhos nós podemos trilhar que sejam santos. Mas o que que a gente quer fazer? A gente vive nesse problema, a gente quer sair desse problema, ou às vezes as pessoas não querem sair desse problema, e a gente sai e a gente quer viver uma vida como nunca vivi, sem que eu viva de fato aquilo que a igreja nos preza. Se eu saio de um relacionamento no qual é difícil, no qual não dá para viver, é insuportável, não só pelo outro, porque às vezes nós somos responsáveis por esse relacionamento. Então, por isso que a gente tem que conhecer a gente antes mesmo de fazer uma escolha, porque a gente está o tempo todo na defensiva, querer culpar o outro. Mas feito isso, a gente precisa viver uma vida de castidade. E a gente está disposto a pagar esse preço? É isso que vem falar aqui. Assumir as responsabilidades das escolhas. Hoje está muito fácil. Hoje a gente fala assim: o casamento não deu certo. Tem gente que até fala assim: é melhor juntar, né? Porque se não der certo, separa. Mas a gente está nessa realidade no qual nós estamos. O inimigo ele quer que seja destruídas as famílias. Então, por coisas simples, separa. Você não é feliz? Mas muitas das vezes, situações no relacionamento têm contribuição nossa, que nós não queremos mudar. Mas se nós enxergarmos que não dá conta, como eu disse, esse exemplo de uma pessoa nessa situação, ela precisa sim sair desse relacionamento. Mas qual responsabilidade eu assumo após isso? Eu vou viver a vida, eu vou, antes de sair, talvez uma nulidade, se houver, ou se não houver uma nulidade, eu posso me relacionar com outra pessoa? Diante da Igreja Católica, não.
porque você vai estar em pecado de adultério. E isso vai te privar o céu. De novo, é o caminho que eu decido trilhar. Então, pensando nisso, nesses padrões, pensando que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, vai adiantar alguma situação difícil na minha vida eu parar e ficar só reclamando? A gente tem que parar e pensar quais estratégias eu preciso adotar para que eu saia dessa situação difícil ou para que eu viva melhor nesse relacionamento. É possível. E aí, uma frase que ela coloca: saia da condição em que está e comece a fazer as escolhas que façam sentido na sua vida. As mudanças dificilmente ela vai acontecer assim, ó, de um dia para o outro. O processo entre decidir e fazer acontecer é assim como a borboleta, ela precisa passar pela metamorfose. O processo é árduo, às vezes é dolorido. Às vezes olhar para a gente e reconhecer os nossos defeitos, reconhecer que a gente precisa mudar, nem sempre é fácil. Eu já disse isso aqui quando eu casei, eu trouxe muito da minha mãe para o meu casamento, mesmo não querendo trazer, porque eu achava que aquilo não era legal. Eu trouxe isso muito. No meu inconsciente, eu me via agindo igual. Coisas que eu não gostava. Então, houveram momentos que eu precisei parar e pensar, peraí, por que eu estou agindo dessa forma? Se é uma coisa que eu não acredito, é uma coisa que eu não gostaria de fazer. E aí eu começo a trilhar pelo caminho árduo de mudança. Quando a situação esbarra para que eu aja daquela forma, eu tenho que parar e às vezes me podar. E às vezes vai doer, às vezes eu vou sentir, às vezes eu vou chorar porque eu queria agir daquela forma. Às vezes na explosão, não é assim? Às vezes a gente quer brigar, a gente quer xingar, mas a gente precisa olhar de novo pra gente. A gente precisa pensar o que que eu quero, qual resultado eu quero ter na minha vida. Não adianta ficar na minha vida tentando achar o culpado. E toda vez que eu repito padrões na minha vida e sou questionada sobre ele, eu começo a dar justificativa. Eu sou assim porque minha mãe me criou assim. Eu sou assim porque, minha vida sempre foi assim. Então, ao invés de justificar sobre a minha vida, eu preciso começar o quê? Buscar alternativa. Essa autora, ela fala de uma dívida no qual foi contraído, né? O marido emprestou vários cheques e eles ficaram endividados a quase 1 milhão. E aí ela falou que ela teve dois caminhos. Ou ela culpar o marido, porque o marido foi emprestar, a dívida nem era deles, enfim. Mas ela assumiu aquele lugar que, se eu estivesse junto com meu marido, cuidando das finanças, isso tudo talvez não poderia ter acontecido. Porque seria duas cabeças, né, pensando ali. Mas ela deixou tudo pro marido. As despesas da casa com o marido, ela não sabia nem a senha do banco. Tudo era por conta do marido. E aí ela se colocou nesse lugar de autorresponsabilidade. Se ela só culpasse o marido pela dívida, eles iam brigar, ia separar e pronto. Não. Ela assumiu aquela responsabilidade. Será que de fato foi só ele? Ou eu não tive parcela nessa realidade? Porque eu poderia estar junto com ele. Eu poderia entender, eu poderia dar apoio. E aí, ela colocou aqui, para nos ajudar numa tarefa, ela separou um termo simbólico que nos ajuda a comprometer com coisas que propomos a fazer. É um termo de responsabilidade, que é para a gente colocar no nosso diário espiritual. O termo é assim, depois eu escrevo e ponho lá. Eu, aí você coloca o nome, eu, Pauline, decido aceitar abrir mão das coisas que eu não posso controlar. E, sobretudo, decido enfrentar tudo o que depende de mim.
Me torno a única pessoa responsável pelos meus resultados e por concretizar a meta tal, a meta que você vai colocar, escolhida por mim até a data tal, com compaixão, amor e sabedoria, e a gente vai datar e assinar. Qual que é o propósito disso? Nós precisamos começar o quê? A ter, de fato, compaixão, amor e misericórdia com as realidades que a gente assume e com o outro também. Sair desse lugar de defesa. Se o outro cometeu um erro na nossa casa, a gente entra, aconteceu isso, foi por causa de você. Não, vamos começar a tirar esse lugar de defesa, começar a se colocar nesse lugar também de ajuda, ajudar o outro nesse processo. E aí, para fechar, ela coloca: ao se tornar responsável por todas as suas escolhas, você vai compreender que focar na dor e no prejuízo de uma escolha errada, além de não resolver o seu problema, o desconecta de sua essência. Olha só, quando eu foco na dor ou no prejuízo de uma escolha errada, além de não resolver o problema, vai me desconectar da minha essência. Eu vou esquecer de quem eu sou, do que eu gosto, do que é importante para mim. Então, focar na dor ou olhar para as impossibilidades não tem a ver com esquivar-se do que fez de errado, mas com pensar sobre o que fez de errado para não errar de novo, para não repetir o erro. É o mesmo que aceitar. No fundo, aceitar não se trata de concordar, e sim compreender que não temos controle sobre todas as coisas. E é isso. Nós precisamos entender que nós não temos, de fato, controle das coisas. E muitas das vezes nós vamos precisar entregar aquilo que é difícil, assim como Jesus nos diz na palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobre o fardo que eu vos aliviarei. Nós vamos precisar ir até o encontro de Jesus para que ele nos ajude nesse processo, para que em meio à dor seja mais leve, para que eu de fato, como eu disse aqui, nós encontremos um sentido, o melhor sentido de viver. Porque Deus, ele sempre vai manifestar o nosso coração. A palavra de Deus sempre vai ser viva, vai nos dar um ânimo, né? A palavra de Deus, ela nos anima, nos encoraja. Mas quanto mais distante eu tiver de Deus, menos força para mudança eu vou ter. Menos humildade eu vou ter para olhar para mim e dizer: isso tudo, esse caos, tem consequência das minhas escolhas. Eu faço parte desse caos. E agora? O que eu faço com isso? Qual responsabilidade eu assumo para resolver esse caos? E é assim que nós possamos, de fato, ir em caminho, em direção daquilo que resolva essas realidades da nossa vida. Ficar deitado, chorando, reclamando, murmurando, falando com um, com o outro, não vai resolver o seu problema. O que resolve o nosso problema é a atitude. E que o Espírito Santo nessa noite possa mesmo nos ajudar a ter a atitude certa para agirmos da forma certa